Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver a questão que me enviaste. É uma questão que incide então em geometria analítica, isto dentro dos conteúdos referentes ao décimo ano. O desafio é o seguinte: em relação a um referencial ao x, y de z, estás em R3, uma esfera é tangente aos planos definidos por x igual a 1, x igual a menos 3, y igual a 4, y igual a 0, z igual a 2 e z igual a menos 2. Uma possível equação da esfera pode ser, e tens aqui três opções. Bem, destas três, elimina já duas. Se a equação de uma esfera, e repara, na equação de uma esfera, em termos gerais, na equação de uma esfera, na equação, tu tens que a equação tem que ter a seguinte forma: x menos aqui o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, mais z menos a coordenada z do centro ao quadrado. Agora, se isto é uma superfície esférica, fica igual a r quadrado, mas se for uma esfera, que é o caso, não fica igual a r quadrado, fica menor ou igual do que r quadrado. Ok? Por isso, a resposta D e a resposta A estão completamente fora de questão. Se fosse uma questão para tirar à sorte, já eliminava as duas, né? Seria, a probabilidade de acertar seria maior. Agora vamos pegar no que temos e vamos ver, vamos dar vida a isto, ok? Eu vou então desenhar aqui o espaço e vou desenhar os planos para termos uma ideia mais ou menos do que temos à nossa frente. Bem, desenhando então aqui os eixos, né? Isto aqui até continua para baixo, continua para ali, continua para ali. Isto é o eixo de x, isto é o eixo do y, isto é o eixo das cotas. E agora vou marcar aqui os planos. E dizem-me que a esfera está tangente, está tipo à justa, está encostadinha. Nestes planos de equação, x igual a 1 e x igual a menos 3. Então x igual a 1 seria mais ou menos aqui e x igual a menos 3, vamos supor que seria mais ou menos aqui. Como é que eu desenho este plano de equação x igual a 1? Será um plano, né? Mais ou menos assim, é um plano que é perpendicular aqui ao eixo do x e paralelo ao plano y ou z. Depois, o plano a passar ali em menos 3 seria mais ou menos a mesma história, não é? Também paralelo relativamente a este plano de equação y ou z e perpendicular em relação ao eixo do x. Pronto, a esfera está aqui à justa. Agora vou marcar também os planos de equação y igual a 0, que seria este. Então teria aqui o plano de equação y igual a 0, seria mais ou menos assim uma coisa deste género. E depois y igual a 4 seria até o plano mais ou menos assim. Este seria o plano de equação y igual a 0, este é o plano de equação y igual a 4. Este aqui, que está aqui à frente, seria o plano de equação x igual a 1 e o que está lá atrás x igual a menos 3. E agora vamos pôr a tampa e a base, né? Repara aqui no seguinte, z é igual a 2 e z é igual a menos 2. Imagina que tens ali o 2, então fechavas isto, este é o plano, né? Z é igual a 2, z é igual a 2. E depois terias aqui em baixo, aqui terias então o plano de equação z igual a menos 2. E agora repara que a esfera está contida, está tangente a todos estes planos. Então imagina uma bola que está presa nesta caixa. Okay? Se imaginares uma bola que está presa nesta caixa, tens a noção então da esfera que está tangente a estes planos. Seria mais ou menos assim. A esfera está aqui. Bem, precisamos agora, não sei se estás a entender com o desenho o que é que está aqui a passar, mas é mesmo isto. Se a esfera é tangente a estes planos, imagina esta caixa, não é? E a esfera está apertadinha lá dentro, está a tocar aqui nos cantos. Precisamos com isto do centro, não é? Para escreveres a equação da superfície esférica, precisas do centro e precisas de determinar o raio. Agora repara aqui uma coisa. Vamos pensar aqui na tangência da esfera relativamente a este plano x igual a 1 e x igual a 3. Se tu tivesse a olhar para a caixa, exatamente assim, se estivesse a meter os teus olhos, né, assim na caixa, olhar assim de frente, o que é que tu vias? Vias exatamente assim, né? Vias assim, uma vista de frente, onde
onde esta linha aqui de baixo, né, seria exatamente o eixo do x, e tinhas a esfera assim tangente, por aqui, né, encostadinho ali, metida entre este eixo do x. E repara que se te dizem que este x aqui seria exatamente igual a 1 e este x aqui seria exatamente igual a menos 3. Então, onde é que estaria posicionado o centro da esfera? Estaria exatamente no meio, não é? Em termos da coordenada x, ele estava exatamente aqui no meio desta tangência. Então, é basicamente calcular o meio disto, né? Entre 1 e menos 3. Como é que calculas o x aqui do meio? Basicamente, né? Vamos chamar ali o x do centro, seria igual. Vamos chamar este mesmo x1 e este x2. Para calculares o meio, seria somar os dois, x1 mais x2, e dividias por 2. E repara que estava 1 mais menos 3, isto dava menos 2, que a dividir por 2 dava exatamente menos 1. Certo? É mesmo somar as duas coordenadas x dos planos de tangência e dividir por 2. Menos 3 mais 1 dava menos 2 dividido por 2 dava menos 1, então sabes que ali era menos 1. Então a coordenada x do centro seria menos 1. O y vais trabalhar exatamente a mesma ideia. Se ela está presa aqui em y entre 0 e 4, o centro está exatamente a meio, não é? O centro está a meio. O que é que está a meio entre 0 e 4? Fazias a mesma coisa. O y do centro seria o y1 mais o y2 sobre 2. Dava 0 mais 4 sobre 2, dava 2. Pronto, então a coordenada y seria 2 e farias o mesmo para a cota. A cota, tens uma variação de z igual a 2 e z igual a menos 2. Então o z do centro seria menos 2 mais 2 sobre 0, sobre 2, o que dava 0. Já estava a pensar mais à frente. Então tens o centro. O centro vai estar a meio de todos os planos de tangência, percebes? Então tens aqui exatamente o centro. Agora, se quisesse o raio, né? Mas pelo que eu estou a ver, em ambos os casos o raio é 4. Mas repara aqui nesta situação, daqui do plano de tangência em y, que percebe-se melhor. Se é 0, se aqui vai de 0, né? E vais até 4, então tu concluis que o diâmetro, né? Seria 4. Mas o raio será metade do diâmetro. Então se o diâmetro é 4, o raio seria 2. Ok? Então tens o centro, tens o raio, estás em condições de montar a equação da esfera, porque apenas precisas do centro e do raio, nada mais. E a equação é mesmo esta. Então ficaria x menos o x do centro, e repara que o x do centro é menos 1. Então terias aqui uma situação onde ficaria x mais 1, porque a estrutura é mesmo esta, x menos o x do centro. Se o x do centro é menos 1, teria x menos menos 1. Isto vai virar então mais 1. Mais o y menos o y do centro, que seria 2 ao quadrado. Mais o z menos a coordenada de z do centro, que seria 0 ao quadrado. Isso é uma esfera menor ou igual que o raio ao quadrado, terias então 2 ao quadrado. Sendo assim, agora simplificando aqui esta condição, terias que aqui x mais 1 ao quadrado, por causa do menos menos, mais y menos 2 ao quadrado, mais este z menos 0, né? Fica z ao quadrado menor ou igual do que 2 ao quadrado, que era 4. E esta seria então a equação da esfera nestas condições. Olhando para as nossas opções, só tínhamos a primeira e a última. E 1 e menos 3. A primeira e a última, desculpa. Pois, estava a olhar para isto, estava a ver que aqui não tinha nenhum x mais 1, exatamente. As únicas opções seriam a C ou a B, não é? Porque eram as únicas que definiam a esfera, no início que tínhamos visto. Bem, é uma questão de vermos qual é que é igual à nossa equação. X mais 1, x mais 1, y menos 2. Ok, esta tem y mais 2, esta tem y menos 2. Então a resposta correta seria exatamente aqui a opção B. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Grande abraço.